Pessoal, então, me apresentando, eu sou a Maria Vitória, sou aqui do time de experiência do vendedor, então, alguns de vocês já devem ter me visto aqui a carinha em alguns treinamentos, em algumas conversas com vocês, e nós estamos fazendo aqui uma sequência de webinars nessa Black Friday, para vocês entenderem mais sobre o ecossistema Mercado Livre e terem também a experiência da maior Black Friday de todos os tempos. Então, vou passar aqui agora para vocês algumas informações e a gente já inicia, tá? Então, aqui o que eu queria mostrar para vocês é, durante o nosso webinar, vocês podem ir mandando as suas dúvidas no nosso canto direito inferior, então nessas 9 bolinhas aqui, e aí no final dele nós vamos separar esse tempo para perguntas e respostas, tá? Então vocês podem ficar à vontade para ir mandando todas as dúvidas que vocês estiverem. E agora eu vou mostrar para vocês também um pouquinho de como foi a nossa Black Friday do ano passado e o que a gente está esperando para essa Black Friday. 85% das pessoas declararam interesse em comprar na Black Friday. Quando a gente olha Pernambuco, esse número sobe para 87%. O principal objetivo nosso é manter o mesmo nível de serviço e velocidade da entrega num período convencional também na Black Friday. A Black Friday virou a data mais importante do Brasil. Mais de 80% dos consumidores, por pesquisa, pretendem antecipar as compras de Natal, aproveitando as ofertas da Black Friday. A gente tem mais de 4 mil pessoas aqui hoje operando Black Friday, mais de 40 mil pessoas no Brasil. A Black Friday é na sexta, né? Na segunda-feira a gente quer ter entregue praticamente toda a Black Friday. A gente hoje já tem um prolongamento dessa data, né, durante todo o mês de novembro. De acordo com uma das principais plataformas de venda online, 82% dos mineiros pretendem aproveitar as ofertas da Black Friday. A gente entra no período da Black aí com mais de 61 milhões de compradores ativos. Vamos com tudo aí, que Black é Black, bora fazer volume e fazer a entrega chegar na casa dos consumidores. A gente aqui por pesquisa sabe que 70% dos consumidores vem se planejando para essa data. E hoje vai ser o maior dia de vendas do Mercado Livre na nossa história. Bom, pessoal, esse daqui é um pouquinho do que foi a nossa Black Friday do ano passado e o que a gente está esperando para esse ano, que é a maior Black Friday de todas. Então, para vocês terem até uma ideia, na nossa data dupla 6/6, nós fomos maiores do que a nossa própria Black Friday de 2024. Então, tem bastante coisa boa. Aproveitem todo esse conteúdo que o Marcelo está aqui preparando e trouxe para a gente. Tem muita coisa legal. Fiquem de olho nas nossas agendas de webinars, na nossa live. Tem sempre bastante assunto interessante, bastante novidade para vocês venderem cada vez mais. Mar, bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco, agora é contigo. Boa, boa. Pessoal, acho que, primeiramente, boa tarde, acho que não tinha jeito melhor de começar essa conversa com um vídeo inspirador como esse, né?
Gente, no fim do dia é isso, né? Black Friday é se preparar em todas as alavancas aí do ecossistema, né? E uma delas, uma das mais importantes para realmente conseguir ter sucesso nessa data é o Ads, né? É a publicidade, né? Poder eu consigo passar aqui, boa, show. Então, e eu já estou vendo as perguntas ali, então 90% das perguntas já vão estar respondidas ao vocês verem aquilo que a gente vai percorrer hoje, né? Então, eu vou passar um pouquinho, pessoal, sobre uma concepção que é muito importante para a gente, principalmente nesse período de Black, que é a jornada do consumidor e como é importante para a gente, para o vendedor vender mais na Black Friday, ele está presente em toda essa jornada, né? E aí a gente vai dar um duplo clique no Product Ads, na principal solução de publicidade que temos hoje, e aí vamos passar um tempo também falando de uma novidade que provavelmente alguns de vocês já viram aí na plataforma de publicidade, que é o ROAS, né, que é um novo indicador que tá substituindo aí alguns pontos na plataforma de Ads. E, por fim, falar mais um pouco de dicas aí para ads específicos para falar aí da Black, né? Como que eu deleto isso aqui que eu fiz? Undo. Mar, quando você clica aqui no lapisinho, ele tem ali que a tinta desaparece. Boa. Boa, show. Então, pessoal, acho que hoje, para começar aqui a nossa conversa, deixar ela interessante, a mensagem que tem que ficar claro é que para vender bem e para realmente ter sucesso, não só na Black, tá, mas no Mercado Livre, a gente fala de a conversão, né, vender mais, ele é um resultado de uma presença no funil completo que a gente fala, né? Então, a jornada de compra do consumidor não se faz ali somente naquele momento de conversão, ela se faz na sua jornada ao longo do Mercado Livre, né? Então, olhando páginas de ofertas, olhando clips, olhando, fazendo buscas. Então, a jornada de compra, a jornada de descoberta e o momento da compra, eles estão todos interligados, né? Então, quando a gente fala em sucesso na Black Friday, a chave vai estar realmente aí em acompanhar o consumidor na jornada completa de compra, né? E, claro, conectar-se com ele no momento certo. Então, quando a gente fala jornada de compra, muitas vezes a gente só foca aqui nessa parte, né, que é a venda em si, né? Então, é a compra, mas a jornada de compra, ela é mais completa que isso, né? E ela é mais longa, né? A gente fala que o brasileiro, ele já está olhando a Black Friday agora. Eu, pessoalmente, pelo menos, eu já estou, né? Vou olhando aqueles produtos que eu quero, vou salvando, vou vendo como é que está variando o preço no dia a dia, vou vendo se tem promoção, se vai ativando promoção. Então, isso é a essência do consumidor brasileiro, né? Então, quando a gente fala de publicidade, como gestionar aí a sua publicidade, a gente tem que pensar aí em soluções, e é por isso que o Ads, né, a publicidade do Mercado Livre, vem evoluindo, em soluções que apareçam para esse comprador nessa jornada complexa de compra ao longo dos seus estágios de compra, né? Descoberta, consideração e compra, né? Então, são os 3 grandes estágios aqui. E é tudo isso para eu falar o quê, tá, pessoal? Que muitas vezes a chave também, uma das chaves para vender na Black Friday, e a gente vai ter material falando disso depois, é a gente não ter só as nossas campanhas de Product Ads, né? Ter também campanhas ali de meio de consideração e de descoberta, né? A gente tem Brand Ads, Display Ads, eu sei que muitas vezes muito vendedor vem para mim e fala: mas, Marcelo, eu não tenho tanto retorno nas minhas campanhas de display e brand, e eu quero só vender, eu quero vender mais, então por isso que eu tenho só o product. E aí a minha provocação mas sabia, e aí a gente vai mostrar dados aqui, que se você faz uma estratégia de publicidade bem feita, englobando os 3 produtos, você tem performance melhores de conversão das suas campanhas de Product Ads? Porque realmente é isso, você está impactando o consumidor ao longo de toda a sua jornada de compra. Agora a gente dá 2, 3 passos atrás e assume que, na verdade, até dado o tempo aqui que a gente tem,
o foco da conversa, sim, vai ser em Product Ads, porque é aquele que, sim, é o que gera a conversão nesse momento de Black Friday, aquilo que o vendedor quer buscar, então ele está disposto, né, ali a engajar, a sacrificar, a tirar um pouco até da margem para poder vender muito. Então, por isso que eu quis, apesar de fazer essa provocação de display, de brand ads, de que sim, eles devem estar ativados, eu sei que Product Ads, ele e vai continuar sendo a principal solução de publicidade, principalmente agora nesse período de Black, que são muitas buscas, o consumidor querendo olhar vários produtos, várias categorias, e para quem está nessa chamada aqui, eu acho que já sabe que Product Ads é a ferramenta que faz o seu anúncio aparecer em posições de muito destaque, né? Eu sou muito cuidadoso nas minhas palavras de falar, o Product Ads vai ajudar você a vender mais. Porque se a gente fizer uma analogia com o mundo físico, o Product Ads é como se o mundo físico no passado, como a gente fazia compras, né? Que é andando na rua para entrar em lojas, né? O Product Ads é como se fosse um empurrão. O empurrão para te colocar dentro da loja, na frente do produto. Então, pensa que você está andando na rua e aí o Product Ads é o empurrão que te coloca dentro da loja. Mas o que vai fazer vender é um produto bom, um produto com boas fotos, com boa descrição, com perguntas e respostas. Então, a primeira grande dica para o vendedor aqui é a seguinte: você está fazendo o trabalho da loja para dentro? Porque muitas vezes não, a grande maioria das vezes de performances não desejadas nas campanhas de Product Ads vem desse problema, de o anúncio tá levando tráfego, tá gerando clique, tá gerando impressão, mas não está gerando a conversão, né? Então, isso é uma questão que acontece muitas vezes, né? E vamos falar de Product Ads, que às vezes tem gente aqui que nem utiliza ainda, né? Então, o que é o Product Ads? É pegar o seu produto, independente de em que posição ele esteja aparecendo ali na busca orgânica que a gente fala, e trazer para posições de destaque na plataforma, né? Então, você faz ali, aqui no caso, tá sendo feita uma pesquisa ali de furadeira, né? Então, percebam que os primeiros resultados, no caso da experiência mobile sempre, né? Os primeiros resultados, e também na de desk, são para Product Ads. E alguns dados aqui para a gente já saber o nível de exposição e de maior venda que trazem as posições de Product Ads, né? As posições 1 e 2, tá, gente, que é o quadro roxo aqui, são posições que geram 3 vezes mais cliques versus as posições 9 e 12. 3 vezes. E esse fator passa de 5 vezes dependendo de categoria, durante datas especiais, porque o consumidor está buscando muito produto. Então, a posição 1 e 2, ela gera muito clique, gera muita impressão, né? Então, durante esse período é ainda mais importante a questão do Product Ads, né? Mas, como eu disse, 3 vezes mais cliques, mas a venda, é claro que, como eu disse, é papel de um anúncio bem feito, né? E, pessoal, outra dica que eu acho que é importante, que está aqui também, é que não só essas posições de destaque são importantes, mas veja só, 40% das vendas que são feitas em Product Ads vêm de espaços que não são esses que são as posições 1, 2, 3, 4, mas sim espaços fora dos resultados de busca, que é essa animação aqui da esquerda. E por quê? Porque é muito interessante, né? Você está vendo um produto, você começa a girar para baixo, e de repente você não está indeciso se você gostou ou não, e aí o primeiro carrossel de produtos é um carrossel de Product Ads, né? Então, são posições ali realmente muito estratégicas para você não estar, para o vendedor não estar. Ele tem que estar porque isso, são as principais posições de destaque da plataforma, né? E para quem está eventualmente começando ou ainda não tem a publicidade ativa, a gente tem alguns requisitos simples, mas necessários para ter a publicidade ativa, o ads ativo, né? Então, tem mínimo de reputação, mínimo de vendas no Mercado Livre, mínimo de dias de registro na plataforma, e também não tem nenhuma pendência com o Mercado Pago, né? Com o Mercado parte de faturas, né?
aqui uma aclaração importante, né? O programa Decola, ao ativar o programa Decola, o vendedor ele bypassa todos esses requisitos, né? Então ele ativa a publicidade ao ter o Decola. Consegue ativar a publicidade ao ter o Decola. E aí, gente, acho que feito a parte da importância realmente de termos a publicidade durante esse período, agora fala rapidinho de como, é rápido porque realmente é muito simples, sobre criar as campanhas, eventualmente para quem está aqui ainda não tem o Product Ads ativo, para depois a gente aprofundar em dicas, em Black Friday e também no tema que todo mundo quer ouvir, que é de ACOS e ROAS também, né? Então, parte 1 aqui, selecionar os produtos para a campanha, né? Então, quando você vai criar a sua campanha de Product Ads, você precisa selecionar quais produtos você quer colocar, né? Em termos de sugestão de produtos, então, já indo para dicas, tá, pessoal? A gente coloca não passar de 15, no máximo 30 produtos. Mas eu tenho uma estratégia de uma campanha por produto. Vá bem, se o seu produto ele tem comportamento muito distinto de venda no Mercado Livre e tudo mais, pode até chegar no limite de fazer uma campanha por produto. A recomendação minha seria inicialmente agrupar campanhas para não tomar tanto tempo de vocês, né? Então, uma campanha para produtos A, uma campanha para produtos B, de curva A, de curva B, e aí vocês vão entendendo, ok, de todos os meus curva A, alguns funcionam assim, alguns funcionam de outra forma, esse daqui, o tipo de produto é diferente, a categoria é muito diferente, né? Então, eu costumo começar com menos por mais, mas, de forma geral, a gente nunca recomenda passar de 15 a 30 anúncios em uma campanha, tá? E, por fim, configurar a campanha. Então, por isso são os 2 passos, né? Que é definir o nome da campanha, colocar o ROAS objetivo, isso até semana passada era escolher o ACOS objetivo, né? E a gente vai falar um pouco disso. E, por fim, escolher um orçamento diário, né? Quanto que você tem ali por dia. Vai ter ali o Product Ads, a plataforma vai sugerir um ROAS objetivo e um orçamento médio, mas é claro que isso é totalmente editável por vocês, segundo, né, a disponibilidade que cada um tem aqui de orçamentos e ROAS para suas campanhas. E aqui aquela estatística que eu falei já atrás que eu iria trazer, né? Que é a questão de maximizar o impacto do investimento ao ter o funil completo de publicidade, né? Então, olha que interessante, a gente fez uma análise aqui no Mercado Livre da taxa de conversão de vendedores de categorias similares que só usam o Product Ads versus aqueles que usam de uma maneira otimizada os 3 produtos de publicidade. E a taxa de conversão de quem é full funnel é 5 vezes maior. E é por quê? Porque é aquilo que eu te falei, o seu produto, a sua loja, a sua marca vai sendo mostrada em distintos momentos da jornada de compra. Então, aí você consegue ter campanhas no fim do dia de Product Ads mais assertivas, mais otimizadas. E agora vamos para o grande assunto aqui, que é a mudança aí de métrica no painel de publicidade também, que acho que é importante para todos, né? Então, gente, para quem já tem campanha de publicidade ativa e olha o Ads frequentemente, muitos já devem ter visto que mudou ali a métrica principal para acompanhar a eficiência dos seus investimentos em ads, dos seus investimentos em publicidade. E a gente saiu aqui de um cenário de ter ACOS, e aqui, o que quer dizer o ACOS, tá, pessoal? E eles são quase a mesma coisa, tá? Os 2 indicadores, depois a gente vai falar isso. Mas o ACOS, você basicamente pensa no custo de publicidade por cada venda. E a gente está indo para uma métrica de ROAS, que é quanto de vendas eu estou gerando para cada real que eu gasto em publicidade. E, gente, um é igual a um sobre o outro, tá? Então, e a gente vai falar disso. Mas muda, por mais que seja um sobre o outro,
é muito positiva essa mudança, porque o vendedor ele passa a pensar e a raciocinar sobre a clareza que é o retorno sobre o seu investimento publicitário. O ROAS, é o padrão mais utilizado na indústria, né? Então, eu vendi tanto e eu gastei tanto de publicidade para cada essa venda, né? Então, meu investimento em publicidade foi tanto. Você foca mais nos resultados, né? O ROAS, ele é foco total em resultado, é retorno sobre investimento publicitário. Para cada R$1 que eu investi em publicidade, eu gerei R$8 de venda, né? Um ROAS de 8. Ele é mais inteligente também, né? Então, ele é mais direto, vocês vão conseguir olhar mais fácil ali quais campanhas que estão gerando ali mais retorno para o seu dinheiro investindo e, eventualmente, alocar e desalocar o orçamento de uma maneira mais inteligente, né? E aí, claro, esses ajustes que vocês fazem, que você pode fazer, vai gerar mais crescimento para o seu negócio e escalar de forma sustentável, né? Então, como eu estava falando, tá, pessoal? O que é o ROAS? Ele quer dizer vendas geradas dividido por investimento publicitário. Então, a letrinha tá pequena aqui, até vi que o pessoal falou aí da letra pequena, a gente não consegue aumentar ela agora, mas eu vou ler, tá, pessoal? Então, por exemplo, se o seu ROAS é de 10 vezes, isso quer dizer que para cada R$1 que você investe em publicidade, você gera R$10 em vendas. Então, fica muito mais fácil, né? Então, poxa, eu gerei 10 de venda para cada R$1 que eu investi. O meu ROAS é 8, eu gerei 8 de vendas para cada R$1 que eu investi. Então, você tem uma visão de retorno do investimento que para o vendedor, para o empreendedor, é muito importante, né? E aí, a ideia aqui, né, você vai ter um ROAS recomendado, né, mas o ajuste ele vai vir, né, de acordo com o seu objetivo de negócio, com a sua possibilidade, orçamento e tudo mais, né, e também categoria. A gente coloca aqui, tá, pessoal? Tem as recomendações que vão vir de plataforma, assim como eu tinha a recomendação do Acos, mas isso vai muito de cada vendedor, né? Então, você tem, basicamente, vai ter o mais competitivo, que é de 4 vezes, então você vai gerar R$4 de vendas para cada R$1 investido. Tem um mais forte em equilíbrio, né? Então, mais forte em investimento de publicidade. Esse aí, você vai gerar R$3 para cada investimento de venda, para cada investimento publicitário. Esse vai ser muito importante. O equilíbrio recomendado, a gente fala que ele faz um balanço porque ele considera também produtos de começo de curva C e tudo mais. E um ROAS de 6,6 é um ROAS de maior rentabilidade. Então, você vai buscar ali ter mais ROAS, mas a ideia, isso aqui são só as recomendações iniciais da plataforma, a ideia, e muitos vendedores vão ver que, na realidade, vai gerar muito mais do que isso. E, gente, saibam que a performance que hoje vocês estão em Diacos, vocês vão ter de ROAS, não vai mudar porque hoje 10% de Atos, não vai mudar para um ROAS diferente de 10, né? Então, acho que, gente, pensem só que é um sobre o outro, tá, pessoal? Então, um Atos de 10% é igual a 1 sobre o ROAS. Então, tá? Então, 1 sobre 10. Então, vai funcionar mais ou menos dessa forma. Se você tem, por exemplo, um Atos de 20%, pensa que o ROAS vai ser 1 sobre 20%. 1 sobre 0,2, 5. Então, se você hoje tem um Acos de 20%, você vai para um ROAS de 5. Não vai ter mudança. O algoritmo do Ads não vai mudar, tá? Então, aqui são só os balizadores, os números que eu mostrei ali atrás são os balizadores, mas a performance da campanha de vocês não vai mudar por conta disso. O que vocês têm hoje de performance é o que vai seguir. E Black Friday, vamos falar sobre um pouco do que a gente está esperando aqui em Ads para Black Friday, tá, pessoal? Porque eu acho que é importante a gente já estar pensando, principalmente em Ads, agora em publicidade para Black Friday, e não somente quando começar. E a gente vai falar um pouco disso, do porquê isso, tá, gente? E antes eu trago um dado que eu acho que é o mais impressionante, um dos mais impressionantes para mim, né? Fez uma pesquisa de campo em agosto desse ano, ou seja, alguns meses atrás,
sobre quantos pretendem comprar, né, comportamento de compra. E, gente, me impressionou, porque esse ano já mais de 50% das pessoas falaram que só querem comprar online. Eu sou uma dessas, mas eu sou enviesado aqui, eu sou do Mercado Livre, mas é muita gente. E dessa, assim, como mais da metade da pessoa só vai comprar online, porque, gente, vamos lá também, Black Friday, loja cheia, muita gente, o pessoal acha que não quer mais isso, então por isso que está crescendo isso. E, gente, quando a gente pensa em comprar online, no Brasil não tem como fugir do Mercado Livre, né? Não tem como. Então, por isso que 80% desses mais da metade pretende comprar no Mercado Livre. Então, é muito importante a gente pensar nas nossas campanhas de ads, de publicidade para esse período, né? Que eu acho que realmente vai ser uma bomba gigante, né? Então, só para dar um contexto de números do ano passado, e, gente, conecta com o que a Mavi falou atrás, a gente em junho já passou a Black do ano passado, né? Mas na Black do ano passado tivemos 83 milhões de visitas diárias. Gente, isso quer dizer que em 3 dias mais de um Brasil visitou o Mercado Livre, né? 67 mil buscas por minuto. Então, enquanto a gente fala aqui durante a Black Friday, são milhões de buscas, né? 57 milhões de visitas diárias em páginas de produto. Lembra que eu falei lá atrás, né, que as posições 1 e 2 têm 3 vezes mais cliques? Pois então, durante a Black Friday, a gente estava falando do ano passado em 57 milhões de visitas diárias nessas páginas de produto. E aí, é o que eu falo, eu trouxe novamente esse slide porque é importante a gente frisar a questão da publicidade full funnel. Se bem executada, e a gente consegue mostrar isso com dados, tá, gente? Um display, um brand ads bem executado, com minha página bem feito, então a gente está tendo bastante vai ter webinar aí de minha página, como que eu tenho minha página bem feita, como que eu coloco cupons, canal de contato com o consumidor direto, gente, é muita coisa, então o Mercado Livre, ele está indo nesse sentido, onde uma estratégia publicitária de full funnel, bem executada, ao longo com uma boa execução das outras alavancas do ecossistema, tipo minha página e etc., vai te gerar mais conversão, vai te gerar mais impacto e vai fazer o seu investimento publicitário ser mais inteligente também, ter mais retorno. Acho que isso que é importante, tá? Então, quando a gente fala aqui, né, de preparar a sua estratégia, né, então, pessoal, o primeiro link aqui é sobre antecedência, né, então, olha que interessante, eu sou um desses 8 de 10, acho que a maioria de vocês também são desses 8 de 10, que é começar a buscar os produtos com mais de um mês de antecedência. Meu carrinho no Mercado Livre já está cheio já. Então, por isso que a gente fala, se o consumidor já está buscando, já está entendendo o preço e etc., por que você só vai ativar as campanhas de ads na Black? Né? Porque se você ativa elas agora, você já aparece nas posições de destaque agora e você já vai entrando no carrinho agora. Então, é muito importante isso. E desenhar a estratégia de ads antes. E por que mais? Falo um outro tema. O algoritmo do ads, ele vai aprendendo com o tempo. Então, com o tempo, ele vai entendendo o tipo de cliente que te converte mais, que o algoritmo vai entender aquele comprador que tem mais chance de comprar o seu produto. Então, ao deixar mais tempo a campanha ativa, você também vai fazendo o algoritmo ensinar melhor, né? Gente, já falei disso, mas novamente, estratégia de full funnel, estratégia de display e brand ads para o vendedor que já tem uma minha página bem feita e tudo mais. Isso é muito importante, tá? E estamos falando de 45% mais visualizações em páginas de produto na Black Friday, né? Então, realmente é muito especial a questão aqui de visibilidade do seu produto durante esse período. O seu produto vai estar sendo visível, mas como eu sempre falo, a conversão, a venda em si, vem de um anúncio bem feito, de boas imagens, de um bom clipe, que são todas as alavancas que a gente já estava falando, né? Então, vamos colocar algumas dicas, tá, pessoal? Então, para essa Black, eu acho que é interessante, sim, ter uma visão de criar mais de uma campanha para você conseguir, por exemplo, deixa eu colocar aqui, analisar as suas campanhas de forma mais independente, então entender, poxa, será que a minha campanha Black Friday, curva A, está performando bem? Não está bem? Então, criem campanhas específicas, coloquem orçamentos diferenciados. Então está falando que tem que aumentar o orçamento, tem que ter mais orçamento na Black?
gente, feliz ou infelizmente, é a lei da oferta e demanda. Então, vai ter muito comprador e vai ter muito vendedor querendo promocionar mais seus produtos, né? Então, é normal nesse período a gente sim sugerir um ajuste para cima, não é o Marcelo falando, mas é o que acontece, um ajuste nas campanhas para conseguir manter o seu produto com alta visibilidade em detrimento de uma competência, né? Uma concorrência maior. E aqui, pessoal, importante, né? Acho que uma dica de simplificação, né? Agrupar anúncios, né? Então, pensem em agrupar anúncios em campanhas de Product Ads que façam sentido, né? Então, poxa, esses dois produtos são muito parecidos, é mais ou menos a mesma categoria de produtos. Coloca na mesma campanha para vocês também não ficarem malucos e só ficar olhando ads durante a Black, porque é muita coisa. E a gente já vai falar disso também, que é muito importante, eventualmente, o vendedor também não só saber o que dizer sim, né? Porque falar que eu vou olhar as minhas campanhas de publicidade e tudo mais, eu vou olhar tudo na Black, dizer sim para tudo é a magia da vida, né? Mas o mais importante é você saber o que dizer não, né? Então, como que eu realmente só olho porque realmente é muito necessário, onde eu, como vendedor, mais aporto valor e tudo mais. Então, pensem nisso, né? Senão, vocês vão ficar o dia inteiro aqui na campanha de publicidade e aí tudo que é importante para uma boa Black, que é todo o resto do Mercado Livre, vai embora, tá? A gente já vai falar disso também. Analisar retorno do investimento, né, gente? Então, agora vai ser o ROAS. Agora vai ficar muito mais fácil, né? Então, campanha a campanha, qual que é o meu ROAS? Então eu analiso as campanhas, a que tem o ROAS maior e a que está me gerando mais retorno. Olha que fácil. E também a comparação entre ROAS real e ROAS objetivo. Poxa, essa campanha eu coloquei aqui o meu ROAS de 10. Objetivo. Tá entregando um ROAS real de 8. Entendi. Muito mais fácil, né? Poxa, eu não tô tendo o retorno que eu gostaria. Tem alguma coisa errada nessa campanha. Tem algum problema de performance. Como que eu posso fazer? Será que é algum anúncio que não está performando bem? Aí você dá um duplo clique, mas vai ficar muito mais fácil do que essa campanha tinha um ACOS objetivo de tanto e não está sendo tanto, então se está sendo maior, era muito mais difícil. Agora é só pensar, cara, qual é a campanha que está me dando mais retorno? Beleza, essa, maior ROAS, estou tendo melhor retorno. Entre elas, legal, qual que tem mais desvio entre ROAS real e ROAS objetivo? Para cima ou para baixo? As que tiverem maior desvio para baixo, ou seja, menor retorno, são as suas faróis amarelos ou vermelhos, né? Então, vamos lá. E, gente, importante, né? Orçamento nesse período. Esse é um que realmente o vendedor ele tem que ficar atento. É um período de maior concorrência, de maior gente olhando Product Ads, de mais vendedor anunciando. E o que isso faz? Faz com que, muitas vezes, o vendedor ele perca a possibilidade de aparecer. Gente, imagina você ter a possibilidade de não aparecer na semana da Black, que você está perdendo por orçamento. Tipo, é a semana que movimenta bilhões e bilhões, né? Lembra dos números que a gente estava falando lá atrás, que já foram superados, né? 83 milhões de visitas por dia, né? Então e eu sei que tá todo vendedor aí, tá se juntando aí o que pode, o que é possível para conseguir, né, aparecer e ter uma estratégia de Black bem feita, né? Então é importante, dentro dessa estratégia, você entender que uma gestão boa de orçamento durante esse período vai ser importante para você ter a visibilidade que você está buscando nessa Black. Manter equilíbrio de ROAS e orçamento é importante, né? Então, não só olhar um ou o outro, olhar os dois de maneira conjunta. E, por fim, aproveitar essa data, né, pessoal? Então, está sempre revisando se o orçamento da campanha está eficiente. Gente, tem ofertas atrativas, então não adianta só ter a visibilidade, né? É o que eu estava falando lá atrás, o que vai fazer vender é um produto que está na promoção, que tem full, que tem boas fotos, perguntas e respostas, revisões e etc. Gente, eu não tenho medo de falar, pausar anúncio de baixo desempenho. Se o anúncio não está convertendo, se está vendo que está gerando impressão, mas não está gerando conversão, tira, eu não tenho medo de falar, tira de campanha, porque eu não quero que vocês também percam seu investimento, assim, se está gerando impressão, mas não está gerando venda,
provavelmente esse anúncio atualmente ele não está preparado para vender naquela primeira posição do Ads. Ele tem que ser trabalhado um pouco melhor. Então, entendam também, como eu falei, entendam a hora de dizer não para um anúncio, a hora de dizer não para um produto que não está naquele momento, que você está insistindo e não está indo, né? E como eu falei, crie campanha, não uma campanha aqui, crie campanhas temporárias com esses produtos que vocês esperam que sejam os best sellers da Black Friday. Promocionem eles mais, né? Então, coloquem eles nessas posições de destaque para eles terem a venda que vocês estão esperando na Black, né? E aí, pessoal, Navi, você consegue, que eu acho que não vai funcionar, você consegue tirar e pôr, que eu troquei o QR Code. Tá, atualização, um minutinho. Tá. Mas aí eu vou falando enquanto ela vai atualizando, tá? O que eu acho que a minha dica final aqui, tá, pessoal, que conecta com o que eu estava falando de saber o que dizer não, eu sei que durante... Vamos só esperar ali. Aí. Eu sei que durante a Black vocês vão estar 24 horas por dia trabalhando, né? Então, pensando ali em produto, pensando em estoque, estou com profundidade de estoque, estou com matéria-prima, como é que está a produção, produtos acabados, financeiro, fluxo de caixa, capital de giro, promoções, tem vendedor aqui que tem loja física, né? Então, às vezes, é muito difícil, que a gente tenta simplificar. O ROAS é uma métrica que vocês vão ver que vai ajudar muito a gestão da publicidade, mas eu falo que muito vendedor, eu gosto de dúvidas de ads, eu sei que muito vendedor tem dúvidas de ads porque ele quer ter um bom retorno nos seus investimentos publicitários, mas imagina que sejam quase nenhum vendedor que seja formado em publicidade, né? Então, não é algo que nenhum vendedor é um especialista, conhece muito bem, sabe fazer isso de uma maneira correta. Então, é muito importante aqui, aí pode passar, Mavi, que eu não estou mais conseguindo agora. Então, buscando ir ao encontro de muitas demandas desses vendedores, a gente recomenda, assim, que, gente, deixar na mão uma ferramenta tão importante para vendas como o Ads, como a publicidade, em alguém que sabe fazer isso, pode ser a chave de vocês conseguirem ter sucesso nessa Black ou não. Não estou querendo aqui vender serviço nem nada, não. É mais uma questão de vocês avaliarem a maturidade de vocês como vendedores que olham com detalhe as suas campanhas, de que vão ter uma Black Friday super movimentada, vamos assim dizer, e vai ser movimentada, os números já estão mostrando isso. E pensem assim, né? Eu faço uma analogia que é a seguinte, né? Vamos pegar, não sei aqui, acho que tem vendedores aqui de todos os tamanhos, né? Então, vamos pegar uma média aqui de um vendedor que tem de vendas, para facilitar a minha vida, que a cabeça não está boa, 200 mil reais de venda, que vai ficar mais fácil. O vendedor que tem 200 mil reais de venda, eu vou colocar aqui que ele trabalha 8 horas por dia, eu sei que é muito mais que isso, tá, gente? 8 horas por dia, vezes 24 dias úteis, estou considerando que o vendedor trabalha de sábado também, a gente está falando de 200 horas trabalhadas, né? Então, hoje, o ROAS da hora do vendedor, desse vendedor, é 200 mil reais de vendas para 200 horas trabalhadas no mês, então a gente está falando aí de R$1.000 a hora, né? Então, o que eu faço aqui, né? O que é o meu apelo aqui, que eu não quero ter durante essa Black Friday? Vendedor que não tem uma campanha de ads bem feita, que não conseguiu ter o orçamento, não fez uma estratégia de publicidade condizente com a sua estratégia logística e etc., não sabe ler as métricas, ou não tem muito tempo para ler as métricas, ROAS, display, brand. Então, a gente coloca aqui a assessoria em publicidade do Mercado Livre, e aí eu faço a conexão com o valor da hora, né? Por quê? A gente tem plano que parte, pessoal, de R$270 por mês. Eu falei que a hora de vendedor que vende 200 mil por mês é R$1.000. Então, é uma venda de 15 minutos, que vale 15 minutos de um vendedor, de um especialista em Product Ads do Mercado Livre. E aqui a gente tem e aqui eu coloquei um quadrado em vermelho, tá, gente? Exatamente porque
Quem assinar hoje, até o fim do dia, não vai continuar, não é algo disponível, não vai ser algo que está na landing lá, tá, pessoal? É só para esse QR Code. A gente está fazendo o track somente de quem finaliza via esse QR Code. Se contratar o plano anual, vai receber no base, o plano base, R$500 de bônus extra, então são quase 2 meses. O plano Pro, que é o plano do meio, R$1.000 em bônus de Product Ads, e o plano Elite, R$5.000 extras em bônus de Product Ads. Então, essa é só realmente para Black Friday e é só para esse momento. A gente trouxe isso porque a gente entende que aqui são os vendedores que estão engajados, que querem vender muito, que querem ter sucesso aí na Black Friday. Então, gente, aproveitem essa oferta, é só para esse QR Code. E não adianta também compartilhar por muito tempo, porque é só para quem fechar até o fim do dia, até o fim do final de semana. É isso, pessoal. Acho que a mensagem final é essa, né? Então, se vocês estão realmente preparados para aumentar as vendas anunciando onde todo mundo compra. Porque, no fim do dia, o Mercado Livre é isso, né? Então, vocês promocionarem os seus produtos, terem mais venda aonde está todo mundo comprando. E boas vendas, pessoal! Boa, Má. Aqui passando, pessoal, até para vocês, trazendo um acumulado geral, né? Essa aula que nós tivemos, então, principalmente para vocês entenderem sobre a diferença do ACOS e do ROAS, como que vocês podem se preparar para Black Friday, e pensem no Mercado Livre como um ecossistema em geral. Então, quando a gente fala de anúncio, como que está performando o seu anúncio? Não só com ads, mas vocês já colocaram clips? Hoje a gente tem clips com IA, então isso é uma vitrine online para vocês. Vocês têm ali outras informações, como deixar o descritivo, que vocês podem também usar a inteligência artificial para dar esse apoio. Então, pensem sempre num conjunto inteiro. É isso que vai fazer vocês performarem cada vez mais, venderem mais e terem mais sucesso. Então, quando a gente fala de Black Friday, o Mercado Livre ele já começou. Então, a gente não vai falar aqui só em novembro, né? Nós estamos usando todas as estratégias desde agora. Então, esse daqui também é o nosso QR Code. Peço para vocês escanearem, avaliarem como que foi essa aula, o que vocês acharam. Lembro para vocês que nós vamos ter aqui mais webinars, nós vamos ter mais informações, tá? Então, agora a gente vai passar para o nosso campo de dúvidas, a gente vai ler as dúvidas de vocês e responderem. E eu vou mandar aqui também o link do nosso NPS, caso alguém não consiga ler o QR Code. E, Maia, eu vi que pediram também o link do QR Code que você tinha passado. Você tem ele fácil? Opa, tem, deixa eu pegar aqui. Eu ponho nos comentários, como é que é mais fácil? Eu consigo Pode pôr aqui no chat, que aí fica fixado. E aí, pessoal, até respondendo as perguntas principais, né? Se esses webinars vão ficar gravados, eles vão ficar gravados e eles vão estar disponíveis na nossa central de vendedores Mercado Livre. Então, para vocês acessarem, eu enviei o link anteriormente aqui no nosso chat. Caso vocês não consigam acessar, o nosso endereço é vendedores.mercadolivre.com.br. E ao digitar Black Friday naquela guia de pesquisa, vocês encontram todos os nossos webinars que nós já tivemos. Então, nós já tivemos clips, já tivemos aqui sobre central de promoção, envios, hoje tivemos de ads e a gente ainda tem bastante assunto pela frente. Então, fiquem sempre atentos. Ali nós temos também um calendário com todos os nossos links dos próximos eventos. Também temos a nossa live que aconteceu no dia 15, com bastante informação legal. O Má também estava lá como especialista de ads. A gente teve ali assunto sobre minha página, a gente teve envios, falando sobre full. Então, tem bastante coisa legal. Então, deem uma olhada também. É super importante para vocês. E essa avaliação, então, eu reforço o pedido para vocês responderem o NPS, também é importante para nós, para saber o que vocês esperam das próximas aulas, o que vocês gostaram, o que vocês acham que a gente pode melhorar, o que vocês não gostaram, qual é o assunto que é mais interessante. Então, é super importante a opinião de vocês. A gente tem mais de 500 pessoas aqui conosco, a gente só tem 2 respostas de NPS. Então, vamos responder, pessoal, até para o Marcelo voltar aqui com a gente, porque a gente tem um outro webinar programado com ele aqui no comecinho de novembro. E, Má, a gente pode passar para as perguntas? Podemos, coloquei o link aqui nos comentários. Aí não sei se dá para fazer pin, se dá para fixar. E percebam que tem o TM exatamente para ser o link daqui, né, pessoal, que eu falei lá atrás. Para a gente dar o bônus. Boa, Má. Então, aqui a primeira dúvida que a gente tem só um segundinho.
Ela está em anônimo. Boa tarde. Como criar uma campanha com acos e tacos saudáveis? Bom, agora eu vou responder trazendo com ROAS, né? Então, vendedora, é claro que é difícil essa pergunta, a palavra saudável, porque o saudável depende muito né, de categoria de vendedor para vendedor, né? Então, acho que é interessante aqui você ter uma análise criteriosa de hoje quanto que é a sua margem, né? Então, quanto que você teria disponível, né, de margem, e aí, né, partir para aquilo que é o seu objetivo, né? Ah, mas quanto que é saudável? Poxa, a gente fala que um produto que está começando no Mercado Livre, que está curva C, que ainda não tem muitas vendas, você tem que ir para buscar um ROAS menor, né, em média. Então, você vai falar ali de um ROAS mais baixo na ordem de 3, 4 vezes. E por quê, tá, gente? Porque é assim que funciona o algoritmo do Mercado Livre, né? Então, quanto menos provado é um anúncio, quanto menos forte é um anúncio, mais o vendedor tem que pagar para aparecer naquela posição de publicidade. Isso não é só o Mercado Livre, é qualquer marketplace, qualquer sistema de leilão assim funciona. Então, por isso que um produto novo você tem ROAS menores, produtos mais provados, produtos que são de giros, ROAS maiores, 6 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Então, tem gente que tem ROAS até maior do que 30 vezes, então é isso, acho que vai depender muito da margem do vendedor e da categoria dele e do momento dele na curva do Mercado Livre. Boa, Amar, obrigada. E aí, até reforçando, né, pessoal, pensem que para o seu anúncio performar, vocês não podem iniciar ele ali em novembro. Já iniciem ele agora para ele ter mais força ali em novembro, para ele ter maior visibilidade para o seu comprador. Então, já comecem a ter na cabeça o que vocês precisam para performar, principalmente seus anúncios de curva A, para eles serem cada vez mais atrativos. Aqui a próxima pergunta que a gente tem é do Ateliê Ana Lê, que aí acaba sendo respondida com a sua resposta anterior, Má. Mas eu vou ler aqui a dúvida. Boa tarde, me chamo Carol, o que seria um ROAS saudável para um aumento de vendas? Eu acho que é bem em linha, né? Então, porque qualquer ROAS vai aumentar as suas vendas. A questão é que e essa é a parte um pouco não intuitiva do ROAS, quanto mais você diminuir o seu ROAS objetivo, quer dizer que você, claro, vai ter menos retorno, só que você provavelmente vai gerar mais vendas, que você vai estar pagando mais para aparecer mais vezes, né? Se você está mirando num ROAS maior, ou seja, num retorno maior de publicidade, você provavelmente vai estar tendo menos vendas, né? Boa, Má. Então, aqui a próxima pergunta que a gente tem é a do... Só um segundinho aqui. Bruno Rechia. Quais são os critérios em ordem decrescente de importância que o algoritmo utiliza para imprimir uma campanha? Boa, legal. Eu vou tentar colocar em 1 minuto como é que é mais ou menos essa questão, tá, gente? De priorizar quem ganha o leilão e quem aparece na campanha, né? São basicamente 2 balanças, tá? Uma é, como eu falei, a qualidade do anúncio, e a qualidade do anúncio são 26 critérios, se eu não me engano, e não tem muito isso de ordem de importância, né? Mas é tudo que eu já falei. Fotos, revisões, anúncio bem feito, clipes, né? Então, tudo isso, todos os 28 critérios que fazem o anúncio ser bem feito, entre eles número de vendas também, né? Por isso que anúncio novo impacta em ter uma qualidade aqui mais baixa, né? E, do outro lado, é o quanto você quer investir, é o valor, que é o orçamento e o ROAS, né? Então, quem ganha, né, o resultado do ganhador do leilão do Edis é quem tem a maior multiplicação desses 2 itens. Esse é o ganhador. Então, por isso que muitas vezes um anúncio muito bom, um anúncio que a gente fala que já é de primeira página, super vendido, ele tem que pagar pouco para conseguir ganhar a multiplicação. Boa, Má, obrigada. Pessoal, reforço novamente aqui o nosso pedido do NPS. A gente ainda tem pouquíssimas respostas, tá? Mas eu vou passar aqui para a próxima dúvida, que é do PDR Gold. Porque quando eu vou criar uma campanha, aparece a opção de incluir anúncios antigos que já foram excluídos? Por que quando eu vou criar uma campanha aparece a opção de anúncios excluídos? Olha, o que eu sei que o time de produto tem feito com isso avaliando, segundo a performance atual da campanha, que tem outros itens que poderiam
também performar naquela campanha. Então, o que pode acontecer nesse caso é que você tirou aquele produto no passado, a sua campanha começou a girar melhor, e aí o algoritmo entendeu que seria uma boa, talvez, voltar a colocar aquele produto. Então, sugeriu, por mais que você tenha excluído no passado. Mas isso é raro acontecer, tá, pessoal? Boa, Má, obrigada. Próxima que a gente tem aqui é a da Ana Clara, né? Olá, Maria Vitória, não estou conseguindo visualizar a agenda de webinars. Você pode me enviar, por favor? Então, eu reforço, pessoal. Entrando na central de vendedores, que é vendedores.mercadolivre.com.br, vocês colocando Friday, vocês conseguem visualizar todos os outros webinars e a nossa agenda também, tá? Com os próximos links. Eu enviei aqui no chat também, então, só acessar ali o linkzinho que vocês são direcionados para lá. E esse webinar também vai estar disponível até no máximo terça-feira lá, gravadinho para vocês, viu? Boa. Aí aqui a gente tem a próxima do Thiago. Esse editor de IA para imagens de produto que o Meli lançou está excelente. Uma ferramenta realmente muito boa. Muito obrigada, Thiago. A gente fica super contente quando vocês gostam da ferramenta, avaliam, e é isso que é interessante para nós, para a gente saber o que vocês estão achando de todos os produtos lançados. A próxima que a gente tem aqui é da RTZ Marketplace. Tem uma agência e cuida de um cliente que vende vinho de Portugal. Fiz uma campanha de produto ads com anúncios de curva A, deu muito certo, mas tiveram que aumentar o preço devido ao aumento do preço da importação, e acabou caindo muitas minhas vendas. O que eu devo fazer? Boa pergunta. Pessoal, lembra aquilo que eu falei, né? Então, o Ads, ele é aquela coisa que vai fazer o vendedor ele chegar no seu produto, né? Mas a venda em si vai vir de ter um produto bom, com boas fotos, que eu entendo que você tinha tudo isso. Mas muito provavelmente estava gerando desempenho, gerando campanha, mas o comprador, a hora que viu, falou, cara, não, tá muito alto. Essa é uma possibilidade. Agora, se ela não está gerando parou de gerar impressão ou parou de gerar visitas, é porque já na busca o comprador já está vendo que tem outras opções, apesar de a sua posição estar em destaque, tem outras opções, né, com uma diferença de preço que para ele está compensando. Então teria que entender, né, se essa campanha segue gerando visitas ou se ela não está mais gerando. Aqui só pegar uma pergunta que eu vi que veio ali no Q&A, que é bem importante para o vendedor, que é: a minha campanha, ela vai estar melhor quanto maior tiver o ROAS ou quanto menor tiver o ROAS? Gente, pensando em retorno para vocês, quanto maior o ROAS, né? Porque o ROAS é retorno sobre investimento. Então, se você tem um ROAS de 5, isso quer dizer que você está gerando R$5 de venda para cada R$1 que você investiu em ads. Se o seu ROAS é de 10, isso quer dizer que você está gerando R$10 em vendas para cada investido em ads. Então, você está gerando 2 vezes mais retorno. Então, quanto mais ROAS você tiver, melhor. Então eu tenho que buscar sempre o ROAS maior? Não sempre, né, gente? Porque, eventualmente, se você tem margem, você consegue manejar, reduzir um pouco o seu ROAS objetivo, isso vai te fazer gerar ainda mais vendas, né? Mas, claro, aí vai da possibilidade do vendedor conseguir fazer isso ou não, da sua estratégia que ele está adotando aí para Black. Boa, Amar, obrigada. Aqui a gente tem a da Daniele Alves. O que seria o programa Decola, né? Que o Mar citou ali como alguns dos impulsos. Dani, no programa Decola é para vendedores que ainda não atingiram suas 10 primeiras vendas, não tem cor de reputação, e aí é um programa onde você consegue encontrar mais informações dentro da nossa central de vendedores, mas é para ajudar os vendedores a terem ali uma reputação verde claro e começarem a utilizar o ecossistema Mercado Livre. Então, Mercado Ads, Minha Página, Clips, ter a possibilidade de entrar ali no envios Mercado Livre, então o Full e também o Flex. Então, tem mais informações ali para você na central de vendedores, tá? Mas aqui a gente tem a outra do Store 5 Star. Vai fazer na prática esse de ads? Então no próximo webinar que a gente tiver de ads, a gente consegue trazer na prática? Gostei do feedback. Vamos buscar trazer algo na prática, pessoal. Então, pessoal, fiquem atentos ao nosso calendário, os invites que a gente manda para vocês, que aí na próxima webinar, que a gente vai ter um webinar antes da Black Friday de ads, falando aqui, então, na prática, como que funciona. Mas a gente pode ir para a próxima? Vamos lá. Tem aqui a da Moldar e Vendas. Quando a venda do produto é muito específica, o produto vende por necessidade. O que mais afeta na decisão de compra é o preço. Investir no display ads é viável?
Boa pergunta, boa pergunta. Gente, o que é o Display Ads, né? Acho que primeiro, para aclarar todo mundo que está aqui na conversa, o Display é a ferramenta de publicidade de topo de funil do Mercado Livre. Então, se vocês, por exemplo, pegarem e abrirem agora o Mercado Livre de vocês, vocês vão ver um display. E o display também aparece no Mercado Pago e tudo mais, né? Então, eu consigo roubar a tela um segundo, para mostrar o que é o display? Consegue, Má? Boa. Então, ó, eu abri aqui o Mercado Livre. Então, a gente vai aqui no que eu estava vendo, ofertas e tudo mais. Isso aqui é o display, né? Então, aqui no caso, Intel, Oral-B, e o display ele muda, né? Então, toda vez que a gente faz o refresh na página, ele vai mudando. Aí, aí indo à pergunta, né? Que se vale a pena investir em display ou não, né? Pensem assim, o display é isso, ele é algo de topo de funil. Se eu clico ali, eu não vou para um notebook específico, ou eu não vou para um produto. Eu vou para a página do vendedor, a página da marca. Então, o investimento em display faz muito sentido se você já tem uma marca, uma estratégia de marca, uma minha página bem feita, com anúncios, com clipes, com sub-itens na minha página, com cupom exclusivo para minha página. Porque o display é aquilo que vai te gerar seguidores, que vai te gerar muito mais impactos de topo de funil. Então quer dizer que eu não devo ter porque não faz vender e é o Product Ads que faz vender? Não, gente, não é isso. Se é isso, não entendeu a conversa. É o que eu falei, a estratégia de funil completo, né? Então, a venda ela não se faz só na conversão final, e sim na jornada de compra do consumidor aí da Black Friday. Boa, Má. E aqui a gente tem até uma outra pergunta que veio em anônimo. Essas dicas servem tanto para produtos usados? Em geral, Product Ads para produtos novos, tá, pessoal? Boa. Má, como a gente está dando aqui o tempo do webinar, tem alguma pergunta ou algum ponto que você queira reforçar para o pessoal? Deixa eu ver aqui que tinha bastante coisa, foi bastante pergunta. Aliás, primeiramente, muito obrigado por todas as perguntas. Acho que foi muito legal a interação e o pessoal. Acho que tem uma aqui que é legal. Tem uma campanha com bom desempenho e outra com desempenho ruim. Porém, na campanha ruim tem um anúncio performando muito bem. Se trocar anúncio para campanha boa, ele carregará as informações de performance para a campanha nova? Excelente pergunta, né? Então, aqui, quem fez foi anônimo também. Acho que aqui, gente, é realmente uma análise da campanha em si, desse produto, e entender, poxa, ele tá meio que um peixinho fora d'água, né? Ele tá performando bem ali. Cara, então talvez eu deveria tirar ele mesmo, porque ele tá meio que manchando ele é o salvador da pátria ali. Então, eu sim jogaria ele para uma campanha que está funcionando super bem. Se ele está performando bem, está gerando visitas e etc., segue mais ou menos com as métricas que estão geradas ali para ele. E aí, para essa campanha que ficou agora com esses produtos que não estão performando bem, eu seria muito crítico, né? Do tipo, cara, por que esses produtos não estão performando? Será que os anúncios não estão bons? Será que eu estou perdendo impressões? Tem isso também, impressão perdida por classificação, impressão perdida por orçamento, né? Buscar entender e cavocar do porquê que a campanha não está tendo a performance que vocês gostariam. Boa, Má. Pessoal, até respeitando aqui o tempo de vocês, né? Então, reforço aqui algumas informações importantes. Tudo que vocês quiserem saber, quiserem ter ali acesso, rever esse conteúdo, ele está sendo gravado e ele vai ficar disponível dentro da nossa central de vendedores. Eu enviei o link aqui no chat. O Má também passou um QR Code, que eu vou voltar ele aqui rapidinho, que é o sobre Ads assessorado. E isso daqui é especialmente que a gente pensa para vocês, para ajudar na correria dessa Black Friday, porque a gente entende que todo mundo está ali na loucura de como que vai fazer estoque, de como faz o envio para performar. Então, essa é uma forma que nós encontramos para ajudá-los a crescer cada vez mais. Consumam todo o conteúdo. E lembrem, a Black Friday, ela não começa ali em novembro, ela já começou agora. Então, olhem os anúncios de vocês, utilizem todas as ferramentas disponíveis. Clips é a sua vitrine online, então, independente da categoria que você vende, isso daí é super bacana para o comprador ter ali a experiência, acaba até mitigando as dúvidas e a experiência do comprador acaba sendo melhor. Ads performa melhor o seu anúncio, então pensa que para vocês chegarem ali no 11/11, chegarem na Black Friday, na Cyber Monday, super grandes, com uma visibilidade legal, já comece a investir agora, que isso vai trazer uma visibilidade maior.
olhem para o estoque de vocês, se está um estoque saudável, se a precificação está correta, olhem na central de promoção, a gente também tem ali as promoções que vocês podem criar de acordo com o que vocês estão vendendo e as promoções que nós, Mercado Livre, também oferecemos. Então, olhem o ecossistema em geral e façam uma Black Friday maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês vão ter aí bastante coisa. Acompanhe a nossa agenda, a gente sempre está trazendo essas aulas aqui para vocês, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de todos aqui conosco, principalmente nessa sexta-feira, mas muito obrigada pela presença e participação aqui também. Espero você também no próximo webinar, antes da Black Friday. E, pessoal, então, ó, no próximo webinar a gente pode cobrar o Marcelo, porque ele falou que vai trazer os exemplos de ads em tempo real, então convido a todos para estarem Só não aqui vou ter essa conosco. promoção porque não faz sentido assinar a assessoria durante a Black, né? Então nem adianta buscar a promoção na assessoria em novembro que não vai rolar, mas a gente faz mais na prática. Boa, Má. Então é isso, pessoal. Para quem ainda não respondeu a nossa NPS, eu peço para que vocês respondam aqui. E muito obrigada por todos estarem aqui conosco. Muito obrigada, Má, e até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom fim de semana.